A vacinação segue avançando. Mesmo assim, segue a preocupação com a variante Ômicron e os novos casos positivos em todo o país. Nessa semana, muitas escolas do país já recomeçam o período escolar. E para falar mais sobre como será essa retomada, eu vou chamar novamente os nossos correspondentes para a gente dar um giro pelas regiões. Ricardo, vamos com você aí na Zona da Mata. Fala pra gente, quais são as novidades nas cidades da Zona da Mata sobre essa retomada, então, do período letivo? As cidades já estão anunciando como será o ano letivo de 2022. Bias Fortes, por exemplo, hoje à tarde publicou que é a retomada aí do ensino presencial e não facultativo a partir de agora. E Juiz de Fora, que é a cidade onde as pessoas vivem mais essa expectativa, até porque o protocolo que é próprio, Juiz de Fora volta com as escolas municipais no dia 14 de fevereiro, de forma presencial e não facultativa, ou seja, obrigatório, e as escolas particulares e também as escolas do Estado podem retomar a partir de agora de forma presencial e não facultativo. Essa é a decisão da Prefeitura de Juiz de Fora. Há, inclusive, uma divergência em relação a essa questão de ensino facultativo, porque há um decreto presidencial que no ano passado, de 2021, ele caducou, ou seja, ele finalizou naquele ano, e não há, e aí vem essa discussão, não há um dispositivo legal nesse momento que garanta o ensino facultativo em 2022. Esse é um posicionamento, inclusive, que eu tenho falado constantemente com o Ministério Público, e esse entendimento é que tem sido um motivo também dos municípios adotarem agora o ensino não facultativo a partir do ano de 2022. Então essa é a decisão. Juiz de Fora voltando a partir de agora com o ensino presencial e obrigatório, e as escolas do município no dia 14 de fevereiro da mesma forma também. O que precisa, e aí a gente precisa conversar e questionar a Secretaria Municipal de Educação se todas as escolas têm condições de cumprir os protocolos que estão aí à mesa, os protocolos sanitários, especialmente as escolas do município, que a gente sabe são mais acanhadas, são escolas com uma estrutura mais antiga e que muitas vezes você não tem ventilação, você tem alguns problemas que podem aí trazer uma dificuldade maior para que os alunos fiquem dentro de sala de aula. Esse questionamento a gente pretende fazer à Secretaria Municipal de Educação tão logo, a secretária Nádia Ribas possa nos responder. Em relação a leitos, é uma informação também que eu recebi agora à tarde da Prefeitura de Juiz de Fora. A Secretaria Municipal de Saúde, ela, com a preocupação da proliferação aí da variante Ômicron, abriu na última semana 15 novos leitos de enfermaria Covid-SUS e mais 20 leitos vão estar disponíveis a partir desta terça-feira, dia 1º de fevereiro. Já os leitos de UTI Covid-SUS, a Secretaria Municipal de Saúde ampliou o atendimento, somando mais 15 leitos à rede. Com a imunização avançando na cidade, demonstrando que apesar da alta do número de casos confirmados devido a essa variante, as complicações são baixas, segundo a Prefeitura de Juiz de Fora. E ainda segundo o município, 91% da população está vacinada com ao menos uma dose contra o coronavírus. As recomendações prosseguem. Há pouco o Comitê Municipal deliberou e reforçou o uso, o compromisso das pessoas mostrarem o cartão de vacinação completo em alguns locais ou o cartão de vacinação em dia em outros. Isso não estava acontecendo e a Prefeitura diz que vai cobrar dos organizadores de eventos a presença do cartão de vacinação nesses locais. E, ao mesmo tempo, o comitê orientou pais e responsáveis a evitar levar crianças, levar jovens aí, menores, para locais com aglomeração maior, especialmente esses jovens que ainda não tomaram a vacina. Sulamita. Excelente, né, Ricardo? E você fez um levantamento importante, né? Será que as escolas estão preparadas para receber os alunos agora nesse período, né, que a gente ainda vive um pico da pandemia? Sobre essas e outras questões, Ricardo, a gente continua acompanhando. Muito obrigada. Agora a gente vai lá para a região metropolitana. Laura Marques, fala para a gente tem alguma novidade ou mudança por aí?
Olha, existem ainda incertezas, viu, Sula? Porque municípios como Santa Luzia e Nova Lima ainda não têm nenhuma data prevista para começar as aulas presencialmente nas redes municipais. Isso devido exatamente ao aumento do número de casos de Covid-19 provocado principalmente pela variante Ômicron. Então, tem algumas cidades daqui da região metropolitana que estão acompanhando o andamento da pandemia para aí sim confirmar uma data para retomar as aulas presenciais aqui na Grande Belo Horizonte. Mas tem algumas cidades que já estão sim com o calendário já resolvido, por exemplo, Betim. Hoje mesmo, alguns dos estudantes já puderam voltar para as aulas, para as escolas presencialmente lá no município de Betim, isso falando da rede municipal. Olha só, os alunos do 7º, 8º e 9º ano já puderam voltar. Já os estudantes da educação infantil e os alunos do 1º ao 6º ano só vão retornar no dia 14 de fevereiro. E aí existe um comitê que foi definido pela Prefeitura de Betim para acompanhar possíveis casos de estudantes e servidores da educação que venham a contrair Covid-19 ou outra doença que envolva sintomas gripais. Então tem também uma área específica da Prefeitura voltada para acompanhar, observar essa situação. Falando também da cidade daqui, da capital, Belo Horizonte, como eu disse, inclusive na semana passada, houve uma decisão em que as crianças de 5 a 11 anos de idade só vão retornar para as aulas presencialmente no dia 14 de fevereiro. Agora, as outras crianças e também os mais velhos estão todos liberados para poder voltar para as aulas já no dia 3. Então, essa semana mesmo, já vai ter muita gente retornando para as escolas e para as faculdades presencialmente. Essas são as regras aqui da capital mineira. E aí agora falando também sobre Contagem, por lá as aulas vão começar no dia 9 de fevereiro, isso já está definido. Lá na cidade de Contagem não tem uma data exata para as instituições de educação privadas, elas podem ter o cronograma próprio. E aqui em Belo Horizonte não, essas datas que eu falei para as crianças de 5 a 11 anos só no dia 14 e o restante já podem começar essa semana, essas datas valem também para as instituições privadas. Isso tem gerado uma briga por aqui, viu, Sula? Porque escolas particulares, o sindicato desse setor, entrou com uma discussão sobre esse tema na Defensoria Pública do Estado, tentando pressionar a Prefeitura de Belo Horizonte a liberar o funcionamento das escolas já com aulas presenciais a partir desta semana. Então as instituições privadas de educação já estão pressionando a Prefeitura para tentar conseguir essa liberação para o setor especificamente de uma forma mais rápida e não ter que esperar até o dia 14 de fevereiro para retomar. E como você disse, Sula, o Ricardo também estavam falando sobre isso, esse momento é de ainda muita preocupação, porque o número de casos ainda está alto, mas aqui em Belo Horizonte a gente tem uma boa notícia, viu? Porque agora mesmo saiu o boletim da pandemia, que praticamente todos os dias a Prefeitura publica, e atualmente o RT, que é o índice que mede o nível de transmissão da Covid-19 na cidade, está em 1,10. Isso significa que a cada 100 pessoas infectadas, outras 110 100 podem transmitir para até 110 pessoas, é a estimativa atual. É o menor índice de transmissão da Covid já verificado na capital mineira desde o finalzinho de dezembro, que significa então que essa transmissão já está reduzindo um pouquinho. Boa notícia, Sula. Boa notícia mesmo, Laura. Agora vamos torcer para que esse índice de transmissão continue baixo mesmo essa semana aí voltando às aulas em algumas escolas, né, Laura? Muito obrigada pela participação, Laura. Agora lá no Campo das Vertentes, Sabrina Silva, atualiza pra gente. Sulamita, aqui também é um cenário de muita incerteza, tanto é que em São João del Rei, o prefeito, ele concedeu uma entrevista e falou que as creches, escolas, elas só retornarão depois do dia 7 de fevereiro, o presencial, a partir do dia 14. Dia 7 começa no ensino remoto. E a Universidade Federal de São João del Rei, por causa do atual cenário, ela acatou a deliberação para o retorno facultativo de servidores até o dia 14. Ou seja, a recomendação retira o cronograma de retorno às atividades presenciais. E eles só retornam na sua totalidade no dia 3 de março,
e as aulas na segunda seguinte, que é no dia 7 de março. Barroso não tem qualquer sinalização, ainda tem muita incerteza no município com relação ao retorno presencial das aulas. Barbacena está ainda no dia 7, que volta às aulas presenciais, que voltam, não é, às aulas presenciais, isso porque há uma expectativa, Sulamita, de mais de 90% da população vacinada, a rede estadual e particular também. Só que, como nós dissemos aqui em outros blocos, conversamos sobre isso, tudo isso pode mudar porque nós estamos num cenário de muita incerteza em relação ao aumento no número de casos. Inclusive, Barbacena abriu 24 leitos nos hospitais para tentar amenizar a situação e atender a demanda do município. Portanto, as cidades menores, Antônio Carlos, Santa Bárbara do Tugúrio, cidades perto aqui de Barbacena, que fazem parte inclusive do nosso polo, também não sinalizaram retorno presencial. Acredito que esta semana que nós estamos, ela seja uma semana de muitas definições em relação a isso. Ao menos o presencial para o dia 14, 7 agora com as aulas de ensino remoto, né, online, mas ainda não temos nada definido. O primeiro cenário foi o que eu apresentei agora, mas tudo pode mudar de acordo com os números, né, e através também das reuniões que acontecem do Comitê Covid-19, esse conselho que avalia sempre a situação dos municípios, Sulamita. Excelente, Sabrina. Realmente, né, gente? Tudo pode mudar. E para você ficar informado, os nossos correspondentes estão sempre atualizando todas essas informações para vocês. Então, Sabrina, Laura, Ricardo, muito obrigada pela presença de hoje. Amanhã a gente volta a se falar. Uma ótima noite para vocês.